Olá pessoal, eu vou mostrar rápido para vocês como é que eu fiz as medidas, né, da dúvida aí do grupo. Então, o que eu fiz aqui, né? Eu trouxe a mesma tabela, tá? Uma tabela bem simples, com as informações que estava aí no grupo que eu vi. Então aqui eu tenho o cliente, aí eu tenho aqui o tipo de pagamento que esse cliente tem, tá? O que eu fiz aqui? O primeiro cálculo que eu fiz é com a quantidade por clientes. Então eu queria saber quantas vezes esse cliente aqui aparece na minha tabela. Então fui lá e criei uma medida no DAX, né? Aqui eu pego a linha atual pela Select de Value dessa tabela e aí eu faço um count A em cima dessa tabela cliente, aqui ó, da coluna cliente. Aí eu posso usar ao select e aí para eu poder acumular a quantidade de vezes que esse cliente aparece aqui para mim, tá? Então esse cálculo que a gente usa calculate para mudar o contexto do filtro e aí depois eu preciso alterar novamente e aí uso a linha atual. Depois, o que eu fiz? Eu quero saber por tipo de compra quantas vezes esse cliente ele aparece. Então aí o que acontece? O contexto é quase o mesmo, uso a count A, só que agora eu preciso saber o cliente que está aqui nessa linha e o tipo de pagamento que está nessa linha. Aí eu faço esse cálculo, tá? Essa contagem eu não estou usando, era só um teste que eu estava fazendo. Então, aí depois eu criei um parâmetro, tá? Esse aqui é um parâmetro, eu até deixo o link para vocês, como que a gente cria esse parâmetro, somente para a gente filtrar e validar os valores. Mas aí que na tabela a gente tem os cálculos que vocês queriam ver aí. Então, se eu filtrar o cliente A, ele vai me mostrar que esse cliente teve uma compra por boleto. Se eu pegar o cliente B, ele fala que o cliente B teve 4 compras, mas aqui ó, teve 2 por cartão, ok? Então foram 2 por cartão. O cliente C, ele teve 2 e as 2 foi por dinheiro, ok? Então só para a gente validar, vamos pegar o cliente C, 2 por dinheiro, ok? Aí eu também posso fazer o filtro por tipo de pagamento, dinheiro, quantas vezes aparece, aí vai aparecer o cliente. E aqui por parâmetro, então eu quero saber quem teve mais de uma compra. O cliente B e o C com cartão e com dinheiro. Aí com 3, ninguém. Com 4. Aqui com 4 não apareceu ninguém, né? Porque eu estou olhando a quantidade por tipo e cliente, tá? Então muita atenção aqui por quantidade por tipo e cliente. Então por isso que a gente vê o 2, vai aparecer todos esses dois aqui, ó. Ok? Então aqui eu fiz só para mostrar como é que funciona o parâmetro, tá? Mas aqui eu poderia colocar outros cálculos também para eu poder filtrar. E aí o cálculo, depois vocês vão ver, do parâmetro ele fica, a gente quando cria um parâmetro ele cria uma coluna e ele já cria um valor para a gente da select de value dessa coluna, dessa tabela que ele criou. Aí o que eu fiz, tá? Vou mostrar essa tabela. Essa medida que está aqui nesse cálculo, nessa tabela aqui que eu usei o parâmetro, muita atenção porque ó, quantidade de compras. Então, deixa eu expandir aqui. Qual é o filtro? É o calculate da quantidade de tipo de compras por clientes e aí eu filtrei pelo parâmetro. Então, esse valor aqui é o parâmetro, quantidade por tipo cliente pagamento. Então, se você olhar aqui, ó, quantidade por tipo cliente, pagamento e valor, ok? Então, esse que é o parâmetro que eu coloco lá para ele filtrando. Então, quando eu tenho 2 aqui, ele filtra só quem tem o 2 aqui, ok?